Olá, bom dia para você que nos acompanha pela programação da Band Amazonas na manhã desta quinta-feira. Começa agora o Band Cidade, primeira edição, trazendo as principais notícias do dia para você. Hoje vamos falar do câncer de pele, uma doença silenciosa e que pode trazer prejuízos sérios à saúde. Vamos falar também para aquelas pessoas que querem empreender. O que deve fazer, quanto é necessário ter no bolso, tudinho a gente explica ao longo do programa. E a gente já começa te convidando para seguir a gente nas redes sociais, né? YouTube, Facebook e Instagram, é só digitar Band Amazonas para ficar sabendo das notícias do dia e também bastidores da nossa programação. Inclusive, você pode enviar a sua sugestão de pauta para o nosso WhatsApp. O número é o 992051478. A Abraciclo, que é a associação responsável pelo polo industrial de duas rodas aqui em Manaus, divulgou o balanço positivo na fabricação de motos e bicicletas aqui na capital. E o otimismo para o ano que vem deve continuar. Apesar da oscilação do dólar e das novas políticas de abertura para mercados estrangeiros, o otimismo de crescimento para 2020 deve superar 2019. Até novembro, houve um aumento de 19,6% na fabricação de bikes e 7,2% em motocicletas. O aumento da produção de motocicletas no polo industrial de Manaus movimenta 98% de todo o mercado nacional. Uma é realmente o aumento da oferta de crédito e que isso facilita a aquisição de motocicleta por parte do consumidor. E o segundo fator seria vantagens do uso da motocicleta na mobilidade urbana. Tanto a questão da flexibilidade oferecida pelo veículo, temos o melhor consumo de combustível, temos o baixo custo de manutenção. A Argentina é a maior compradora de motocicletas do Brasil, apesar da instabilidade econômica que o país vizinho passa no momento. Para o primeiro vice-presidente da Abraciclo, mesmo assim, a expectativa é que esses números sejam mantidos. Otimismo, mas cauteloso, como foi comentado. Por isso, temos assim uma expectativa de crescimento que projetamos de 6,3% em relação a esse ano, em função desse direcionamento que estamos dando como setor de duas rodas, setor de motocicletas. O polo industrial de Manaus somou 899.177 unidades de bicicletas no período de janeiro a novembro, que já supera a projeção anual apresentada pela Abraciclo, que estimava atingir 857 mil unidades. Na avaliação do vice-presidente do segmento de bicicletas, a alta demanda por produtos nacionais fez com que os números em 2019 superassem as expectativas. É um crescimento que nesse momento chega a quase 20%. Isso não foi só através de investimentos de infraestrutura, automação, tecnologias e processos. Nós também ampliamos um pouco a nossa base, similar a motos, ampliamos a base de contratações. Isso foi uma realidade para todas as indústrias aqui esse ano no Polo Industrial de Manaus e vemos isso crucial para dar continuidade. A Associação Brasileira de Fabricantes de Motocicletas, Ciclomotores, Motonetas, Bicicletas e similares representa no país os interesses dos fabricantes dos veículos de duas rodas, além de investir em ações visando a paz no trânsito. Estão abertas as inscrições para o curso gratuito de capacitação para monitor de transporte escolar oferecido pelo Detran Amazonas. São disponibilizadas 50 vagas e no ato da inscrição, que pode ser realizada até amanhã de forma totalmente gratuita, os interessados deverão doar 2 pacotes de fralda. A inscrição deve ser realizada na Gerência de Cursos e Qualificação de Servidores do Detran Amazonas, das 8 da manhã até as 1h30 da tarde. Para isso, os interessados precisam ter 18 anos e devem apresentar os seguintes documentos. RG e CPF, é importante levar cópia e original, tá bom? Comprovante de residência, estar ou ter cursado aí o ensino fundamental 2. É importante levar a declaração original e também a cópia do certificado, tá bom? Interessante também o atestado de antecedentes criminais com validação da Polícia Federal, inclusive no verso. Agora a gente troca de assunto. Quem vai com frequência no supermercado fazer compras ou até no mercado mesmo de Manaus já percebeu que o preço da carne vermelha está altíssimo. Mas o Band Cidade Primeira Edição te conta quais são as outras alternativas, inclusive mais baratas para o seu bolso.
Os substitutos naturais para a carne vermelha são frango e peixe, mas segundo os nutricionistas, para garantir uma alimentação balanceada, é preciso tomar cuidado com o preparo destes alimentos. A gente pega esses produtos que têm um teor de gordura mais baixo, se eu começar a fazer sempre da forma frita, empanada, milanesa, aí a gente acaba agregando um prejuízo que é o do excesso de gordura. O ovo também é uma ótima opção, mas neste caso é preciso combiná-lo para complementar a alimentação. A gente tem duas situações, uma que é o aspecto proteico e a outra que é a questão do ferro, né? Então a questão proteica a gente resolve com outros substitutos de origem animal ou com combinações de leguminosas com cereais, porque daí entra bacana aí o feijão, a soja, grão de bico, e a gente pode fazê-los misturados sempre com cereal. O brasileiro já acerta no arroz com feijão, né? Então isso aí já tá bacana no aspecto proteico. Só que falta o quê? Falta ferro. Porque embora todo mundo saiba que tem ferro no feijão, a absorção desse ferro não é tão bacana. A mesma dica é importante também para quem pretende deixar as proteínas animais de lado. Vegetais, leguminosas e frutas com vitamina C garantem uma boa alimentação. Eu posso desde temperar minha saladinha ali com limão, até fazer um suco de laranja, um suco de acerola ou qualquer outra fruta cítrica, um pouco de couve, de repente um pouco de limão ou laranja, um gengibrezinho ali que dá uma quebrada no gosto, para quem gosta umas folhinhas de hortelã, né, que dá uma refrescância ali. Então são combinações que realmente funcionam bem. A gente vai acostumando o paladar da garotada, né, porque isso é uma questão de costume, a gente ir trabalhando e sem dúvida alguma a gente vai ter aí filhos livres de anemia, com bom equilíbrio proteico e tudo mais. Mesmo na crise, a gente tem que dar um jeitinho de manter a saúde. Exatamente. Agora a gente confere a previsão dos astros aqui no Band Cidade primeira edição e a gente já começa, claro, com você, Ariano. Olha só, pode sentir uma inquietação para tomar novos rumos na carreira. Talvez uma função diferente dentro do que você já vem fazendo, tá bom? Cuidado com paqueras da internet, a realidade pode decepcionar você. Números da sorte 91, 28 e o 19, a cor preto. Para você de touro, pode pintar uma boa oportunidade no serviço. Agarre, tá bom? Resista às compras por impulso. A2, chances de realizar um sonho em comum. A sintonia do casal vai garantir o prazer, tá bom? Principalmente no namoro de vocês. Números da sorte 83, 29 e 47, a cor branco. Para você de Gêmeos, seu emocional está sensível, mas cuidado para não acabar absorvendo tudo, inclusive o que possa te fazer mal, tá bom? Boa disposição para se exercitar. Se a paquera estava devagar, agora deve dar uma agitada. Números da sorte 21, 48 e o 3, a cor lilás. Para você de Câncer, a lua cheia pode trazer memórias e tristezas, mas as alegrias vividas nesse momento serão maiores. Reconheça suas conquistas e foque no futuro. Vida 2, com promessa de harmonia e muito desejo. Números da sorte 76, 40 e 13, a cor cinza. E o Band Cidade primeira edição, na volta, tem novidade aqui no Band Cidade primeira edição, tá bom? Eu te conto daqui a pouquinho, depois do intervalo. Band Cidade de volta aqui na tela da Band Amazonas. Olha só, hoje o Band Cidade estreia um novo quadro. É que esse espaço foi pensado justamente para você que deseja ter o seu próprio negócio. E o Sebrae faz questão de te ajudar nessa etapa importante da sua vida. E quem vai nos ajudar nessa empreitada, vamos colocar assim, sobre empreendedorismo é o Márcio Vieira, ele que é analista do Sebrae Amazonas. Márcio, bom dia, seja muito bem-vindo ao Band Cidade primeira edição. Bom dia, Flávia, muito obrigado pelo espaço concedido ao Sebrae, é um prazer para a gente e uma oportunidade para a gente trazer informação e conhecimento para quem mais precisa do Sebrae nesse momento, que são os atuais ou futuros empreendedores do Amazonas. Exatamente, Márcia, a gente ouve muito. Empreender, 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 mas o que é o empreendedorismo? Olha, Flávio, empreendedorismo é uma palavra que parece atual, né? Parece que é uma coisa da modernidade agora, mas a história está repleta de empreendedores aí. Então, essa palavra empreendedorismo, ela existe
desde que o homem é capaz de realizar sonhos. Exatamente. Desde que o homem é capaz de idealizar uma ideia, pensar algo novo e colocar em prática, implementar e realizar. Então, o empreendedorismo é essa capacidade de empreender sonhos, realizar grandes feitos em prol do próprio indivíduo ou em prol de uma coletividade. Exatamente. O que acontece muito assim no dia a dia é as pessoas, eu quero empreender, eu quero ter meu próprio negócio, mas o que é importante, acima de tudo, é a gente ter a informação correta e o direcionamento, né? E o Sebrae é responsável por isso, né, Márcio? Sim, muitas pessoas perguntam, será que eu devo ou não empreender? Devo ou não abrir uma empresa? A resposta que a gente dá é sempre deve, né? Deve-se fazer isso, porém, seguindo alguns critérios, seguindo alguns caminhos que podem facilitar esse caminho, que podem te levar de uma forma mais segura para os seus objetivos, né? Então, é muito importante na hora que você toma a decisão de empreender, toma a decisão de realizar algo, abrir seu próprio negócio, abrir sua empresa, que você se cerque de informações e conhecimentos que possam facilitar a sua vida, que possam lhe ajudar segurar em suas mãos para que você possa caminhar de forma menos improvisada, de forma mais planejada. E quem vai te ajudar a planejar melhor hoje, sem dúvida nenhuma, é o Sebrae. Então a gente pode dizer que o Sebrae Amazonas é o responsável por abrir as portas para as pessoas que querem empreender. Sim, o Sebrae, digamos, seria o primeiro passo, né, o primeiro ponto para você pensar nessa trajetória empreendedora. É óbvio, Flávia, que a gente está falando de um mundo da internet. Então, existe muita informação na internet, existem muitos dados na internet que também podem auxiliar o empreendedor. Mas o Sebrae tem uma experiência aí de 47 anos trabalhando com pessoas que têm um sonho de ser dono do próprio negócio e conseguem realizar. Então, essa experiência acumulada do Sebrae nos concede, nos confere uma autoridade para recepcionar esse empreendedor e dar o melhor caminho possível para ele. Exatamente. E quando a gente fala sobre empreendedorismo, as pessoas brilham os olhos, elas têm muitas dúvidas, porque assim, ter o seu próprio negócio realmente é o sonho de muita gente. Mas será que todo mundo dá para empreender, Márcio? Olha, essa é a grande pergunta que a gente sempre faz, né? Nós temos um treinamento específico no Sebrae em que a gente procura identificar o seu momento empreendedor, se você está no momento adequado, de acordo com o desafio que você quer empreender, de acordo com os seus sonhos, para ver se você está naquele momento psicologicamente adequado para você encarar esse desafio. Hoje, algumas pesquisas mostram, isso oscila, que o sonho de ser dono do próprio negócio vem depois de ter a casa própria e depois de acertar na Mega. Exatamente. Então, o terceiro ou quarto sonho das pessoas é ser dono do próprio negócio, porque existe aí uma série de digamos assim, de mitos, né, de quem é empresário e que é dono do próprio negócio, e o cara almeja ter isso. Márcio, nós selecionamos algumas perguntas dos internautas, porque é aquilo que eu lhe falei, quando a gente coloca empreendedorismo nas nossas redes sociais, as pessoas elas têm muitas dúvidas. A gente pode colocar, produção, a nossa primeira pergunta? Vamos colocar a nossa primeira pergunta aqui, que inclusive você pode enviar para a gente, tá bom? Através da Band Amazonas, o Instagram. Olha só, bom dia, Flávia. Posso deixar meus... Olha, essa, na verdade, é uma outra pergunta de um outro assunto. A gente vai falar sobre o empreendedorismo agora, as pessoas mandam mensagem para a gente, participando das nossas entrevistas, querendo saber realmente. Então, a gente pode colocar a nossa primeira pergunta aqui? Vamos lá, olha só. A primeira pergunta é da Larissa. Bom dia, há algum limite de crédito para que possamos começar a empreender? É uma pergunta bastante interessante, bastante comum para quem quer abrir um próprio negócio. Depende muito do seu tipo de negócio e do modelo de negócio que você vai implementar. Existem modelos de negócio onde você precisa de um capital pequeno e existe modelo de negócio onde você precisa de um capital médio ou grande. Isso vai variar conforme o seu tipo de negócio e quanto você vai precisar para que esse negócio comece a existir independentemente dos resultados financeiros dele, que é o que a gente chama de capital de giro, né? O que as pessoas costumam chamar de capital de giro. O que é o capital de giro? Nada mais é do que aquele fôlego financeiro, aquela quantidade de recurso financeiro que você precisa todo mês para que a sua empresa mantenha as portas abertas e funcionando. Agora, então, Márcio, isso varia. Aquela pessoa que está endividada até o pescoço,
é arriscado o negócio que futuramente ela vai abrir? Bom, o nível de risco do negócio tem a ver com vários fatores, não exatamente com o momento financeiro dessa pessoa, né? A gente tem história de empreendedores que hipotecaram casas, hipotecaram propriedades, estavam no limite das dívidas e conseguiram se reerguer. Eu vou te trazer um exemplo muito claro. O proprietário da marca McDonald's, chegou um momento em que ele estava praticamente falido, depois ele conseguiu reerguer todo o patrimônio e hoje a McDonald's é uma marca grande, né? Então, esse momento depende muito. O tipo de negócio que você vai abrir, quando você faz a pesquisa de mercado, quando você busca informações, quando você busca conhecimento, você vai conseguir identificar as oportunidades que ele te oferece e os riscos que estão envolvidos dentro dessa atividade. Exatamente. Então, existem riscos maiores e riscos menores, né? Dependendo da sua atividade que você vai desenvolver, e o Sebrae pode te ajudar muito bem nisso. Olha só, que legal. Vamos para a próxima pergunta dos nossos internautas que eles enviaram aqui para a gente. Olha só, quais são os procedimentos para que eu me torne um MEI? Luiz Cláudio, do Jorge Teixeira. Muito bem, boa pergunta. O MEI é uma categoria jurídica empresarial criada desde 2008, né? Uma categoria desburocratizada e que confere cidadania empresarial àquele microempresário. Muitas vezes é aquela pessoa que não era nem uma pequena empresa, nem uma microempresa, mas que já desenvolvia essa atividade de forma autônoma, como, por exemplo, um encanador, como, por exemplo, um pipoqueiro, um picolezeiro, dono de um pequeno salão de beleza. Essas pessoas não tinham uma cobertura jurídica, hoje elas têm através do MEI. E é muito fácil você se formalizar no MEI. Se você quiser, você entra no site www.portaldoempreendedor.gov.br e lá você encontra o passo a passo de como você se formalizar. Mas de antemão você precisa do seu RG, do seu CPF e o seu comprovante de residência, preferencialmente o IPTU. Por que o IPTU? Porque pelo IPTU a gente vai saber se aquela atividade é permitida e viável dentro do plano diretor da cidade. Pode ser conta de água, luz e telefone? Pode, mas a gente sempre prefere o IPTU. Detalhe, se o seu local de formalização da empresa é alugado, precisa do contrato de locação também para fazer o registro. O registro é totalmente gratuito, não se paga absolutamente nada e, volto a dizer, o Sebrae pode lhe orientar no passo a passo de como você se formalizar como MEI. Agora, a pessoa que ela é cadastrada no MEI, ela precisa fazer algum tipo de pagamento, de taxa ou não? Sim, o MEI exige um pagamento extremamente simplificado. O que você vai pagar? Um imposto fixo, né? Hoje, para atividade, quem desenvolve atividade de serviço é um imposto fixo de R$5, não importa o seu faturamento mensal, mais o seu valor referente ao INSS, ao recolhimento do INSS, que incide sobre o valor de um salário mínimo. Então, a gente vai ter uma mudança agora em janeiro, quando começa a vigorar o novo valor do salário mínimo, e o que você paga é um percentual em cima do salário mínimo vigente, mais o seu imposto. Se você é um prestador de serviço, se você é um encanador, se você é um cabeleireiro, se você é um barbeiro, o seu imposto é fixo em R$5. Se você vende produto, algum tipo de produto, bolos, salgados, o seu imposto é R$1 mais essa taxa do INSS. Ponto. É somente o que você vai pagar. Dica importante para o MEI. O MEI é um empresário normal, uma empresa normal. Quando chega no final do ano de exercício, ele tem que fazer a sua declaração anual para o imposto de renda. Então, tem que ficar de olho. Mas também é muito simples. É só ele registrar mês a mês quanto ele gasta, quanto ele vende, num livro muito simples, e no final ele faz essa declaração de forma muito rápida e eficaz. Perfeitamente. É se organizar direitinho, né, Exatamente. Márcio? Que vai dar tudo certo. Temos mais uma pergunta, olha só. Vamos colocar mais uma pergunta aqui dos nossos internautas. Olha só, o André, lá do Zumbi, coloca: eu decidi sair do emprego onde eu trabalhava para abrir meu próprio negócio. O movimento não está como eu esperava. O que eu devo fazer? Excelente pergunta. Muitas vezes as pessoas têm um dinheiro sobrando, ou são demitidos, ou resolvem sair do emprego para abrir o próprio negócio, e a pergunta é recorrente: onde eu devo investir? Bom, o Sebrae não tem essa pergunta, não tem essa resposta, nem deve, né? Porque o dinheiro é seu, o capital é seu, e o que o Sebrae faz é lhe orientar para que você possa planejar e verificar
dentro das suas opções de mercado, dentro daquilo que lhe agrada, aquilo que você pode investir e ter um retorno. Muitas vezes as pessoas acham assim, vou investir num salão de beleza porque é o que está dando rendimento, mas muitas vezes você não gosta de salão de beleza, você não vai gostar de estar ali atendendo aquelas pessoas. Então, a gente diz, você tem que ir para uma atividade que lhe dê um certo prazer individual, uma realização pessoal. Então, muitas vezes é um restaurante, muitas vezes pode ser uma padaria, pode ser uma barbearia, ou seja, depende muito daquilo que lhe dá uma satisfação pessoal e das oportunidades de mercado. O que orienta a pessoa que perguntou a fazer, busque informação sobre aquilo que você tem algum tipo de intimidade, algum tipo de mercado, busque informação sobre aquilo, se prepare, observe as pessoas que já trabalham com aquilo que você quer trabalhar, como essas pessoas trabalham, o que elas fazem para divulgar, para vender esses produtos, qual é a faixa de preço. E, se preferir, lógico, procure o Sebrae, que a gente vai também te encaminhar para construir um plano, etapa por etapa, para você fazer o seu investimento com o menor risco possível. Isso é extremamente importante, Márcio, porque assim as orientações do Sebrae realmente limpam os nossos olhos, abrem os nossos olhos, como você queira, mas o fato é que, eu pensava que fosse assim, não, mas a realidade de fato do mercado não é essa, né? A realidade não é essa. Então é importante sim que nós tenhamos aí o direcionamento correto para tais segmentos, né, que a gente queira seguir. Temos mais uma pergunta, na verdade temos várias, Márcia. A gente vai selecionar aqui para você respondendo ao longo aqui para a gente, tá bom? Vamos colocar mais uma, olha só. Essa pergunta é do Luan Carvalho, lá do Manoa. Como é possível eu abrir o meu próprio negócio, mas tendo pouca despesa? Porque estou começando agora, então não tenho condições de pagar uma equipe. Resposta muito simples. Planejamento. Saber exatamente quanto se gasta para manter aquela empresa em funcionamento dentro das suas condições financeiras e dentro da equipe de trabalho que você tem disponível. Muitas vezes, Flávio, o empreendedor, ele é o vendedor de balcão, ele prepara o produto, ele é o cara que divulga, ele é o cara que faz negociação com o fornecedor, ou seja, ele é o faz-tudo da empresa. Mas esse é um momento importante, porque ele acaba aprendendo todos os processos que envolvem aquele seu negócio. A resposta para o nosso telespectador é essa. Planejamento. Saber planejar, saber exatamente o que você vai precisar para que aquele negócio comece a funcionar com a menor despesa possível. Vou te dar um exemplo. Muitas vezes as pessoas decidem abrir um restaurante, por exemplo, mas elas não têm pesquisa de mercado, elas não têm perspectiva de cliente e saem comprando um monte de coisa para colocar no cardápio. E aí esse cardápio acaba não sendo totalmente consumido, digamos assim. E aí muitos produtos acabam sendo desperdiçados ou mesmo não utilizados naquele mês. Então, é muito importante informação e conhecimento para você saber exatamente ou pelo menos a demanda de produtos ou de serviços que você vai ter naquele mês para que você possa ter uma certeza maior de quanto gastar para colocar a empresa em funcionamento. Olha, exatamente. Temos mais uma, Flávia, temos mais uma, olha só. Da Marisa. A Marisa pergunta assim, qual é o certo? Seguir com a tendência do mercado, mesmo não sendo minha área, ou fazer aquilo que tenho mais segurança? Eu acho que a Marisa estava ouvindo justamente o que você estava falando agora há pouco, né, Marisa? Então, explica pra gente. O que a Marisa deve fazer? Eu acho que a gente pensa que são as duas coisas, né? A pesquisa de mercado, o acompanhamento de mercado, as mudanças na legislação, as mudanças na concorrência, as mudanças no aspecto dos fornecedores é importante. O empreendedor ele tem que ter o olho no mercado, o olho na legislação, o olho no patrão dele, que é o cliente, e o olho nos fornecedores. Isso é basicamente observar o mercado. Então, ela tem que observar essas tendências com certeza. Bom, se você tem mais segurança em fazer determinada atividade, óbvio que isso vai te dar um conforto maior na área de administrar, né? Não que isso seja somente o necessário. Vou te dar um exemplo. Muitas vezes, eu particularmente já acompanhei algumas vezes, donos de oficina mecânica. Essas pessoas gostam do que fazem e dominam muito bem a oficina mecânica, dominam muito bem trabalhar com motor de veículo, enfim.
porém eles têm um problema sério na gestão do negócio, na gestão da empresa, de observar o mercado como um todo. E uma coisa leva a outra, né? Exatamente. Então, assim, o ponto do atendimento é tão importante quanto o ponto da mão de obra. Sim. Então, assim, é um conjunto e esses pontos todos, né? De atendimento, de divulgação, de mão de obra, de requalificação, tudo isso o Sebrae vai orientando. Agora, Márcio, eu te pergunto assim, qual a diferença do empreendedor para o empresário? Essa, na verdade, é uma pergunta que eu gostaria que você respondesse na sua vinda na próxima semana. Pode ser? Claro. Inclusive, você que tem a dúvida, pode enviar para a gente também. Flávia, eu gostaria que o Márcio respondesse isso, eu tenho vontade de abrir um negócio e tudo mais. Manda para a gente, tá bom? 992051478. Envia para a gente que o Márcio responde na semana que vem aqui para a gente, tá certo? Márcio, muito obrigada pela sua presença. Eu não tenho nenhuma dúvida que vai ser um sucesso esse nosso quadro, que a gente vai tirar todas as dúvidas das pessoas. Muito obrigado e conte sempre com o Sebrae. Muito obrigada mais uma vez. Olha só, você de casa pode ajudar crianças do Amazonas que escreveram cartas de Natal para o Papai Noel. Para ajudar, é preciso retirar uma cartinha nas agências dos Correios e depois levar o presente. Essas cartas foram escritas manualmente por crianças de 1 a 10 anos de idade. Aqui estão os pedidos de presentes feitos ao Papai Noel. Mas para que o bom velhinho consiga presentear as crianças, é preciso que você de casa ajude nessa missão. Venha até uma agência dos Correios, adote uma cartinha, tire o sonho do papel, faça uma criança feliz. Ho, 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 ho! As cartas podem ser adotadas até o dia 13 de dezembro, para que no dia 17 o Papai Noel faça a entrega pessoalmente dos presentes. Se dirige à agência dos Correios, pega a carta, identifica a carta 1738, né? Ele adotou aquela cartinha e vai, compra o presente. Digamos que a criança pediu um kit escolar. Você sensibilizou, disse, poxa, vou ajudar essa criança a se desenvolver. Então, compra esse kit, traz nos Correios com o número 1738, que é o número da cartinha. Feito isso, os Correios providenciarão a entrega a essa criança, deixando-a feliz. Esse ano, o objetivo é alegrar o Natal de 3.000 crianças de todo o Amazonas. O bacalhau é tradição quando o assunto é ceia de Natal e um dos produtos mais consumidos do Brasil nessa época do ano não seria diferente aqui em Manaus. Da peça inteira ao já cortado, pronto para ir para as panelas, são as possibilidades que você tem aí de casa de preparar o bacalhau. O bacalhau não é um peixe, não apenas um. 5 espécies marinhas podem ser vendidas com esse nome. Mas o considerado legítimo é o Gadus morua, também conhecido como bacalhau do Porto. O peixe não é típico das águas lusitanas, mas a capital portuguesa é um importante centro de comércio do peixe seco e salgado, que chega do Atlântico Norte, em especial da Noruega. E é justamente o bacalhau do Porto que é importado para este centro comercial. Ele chega nessas caixas. A partir daí, o preparo começa. A equipe é capacitada para lidar com o bacalhau. Inclusive, a especialização veio justamente do país referência no assunto. Somos mais de 10 pessoas e tivemos um curso com uma pessoa que veio de Portugal para ensinar, né, para poder fazer a preparação. Qual é a parte mais trabalhosa nessas etapas? É tirar o couro. Por quê? Porque ele tem que, para poder preparar todos os pratos, tem que tirar esse couro e as espinhas. No comercial de bebidas e variados, a qualidade dos produtos é essencial para se manter no mercado há 10 anos. O empresário sabe bem diferenciar a qualidade dos produtos que aqui chegam. E ele já se prepara para comercializar aproximadamente 6 toneladas do peixe. A grande expectativa nossa é que a gente cresça 10% em venda de bacalhau esse ano, né? Pelo aquecimento do mercado, né? Pelo tudo que a gente vem fazendo ao longo dos anos, porque o Grupo Dedé é importador de bacalhau direto. E com isso a gente tem melhores preços do que o mercado, né? E essa praticidade que esse ano está fazendo 10 anos, e a gente já vendeu bacalhau tratado, isso facilita muito a vida de quem vai cozinhar, do chefe de cozinha, da cozinheira, né? E a grande praticidade é quando você quer fazer um bacalhau gomes de sá, você já compra o bacalhau já pronto só para dessalgar e fazer a tua receita. Então isso é uma praticidade muito grande.
Aqui é realizado um verdadeiro mutirão. Dezenas de funcionários se revezam para tirar a pele, desossar, embalar o bacalhau até chegar na sua mesa. E o detalhe, que do bacalhau nada se perde. Esse osso que a gente está tirando aqui, isso vai para a cozinha, ficar de molho, daí a gente vai soltar toda a carne do osso. Você sabe que a melhor carne de qualquer animal, a carne perto do osso, ela é bem mais gostosa, saborosa. Isso aí é feito fundo, feito caldos, e da pele eu faço um tempero, eu torro ela e trituro e ela vira um tempero para o próprio bacalhau depois. Mesmo para aqueles que preferem não optar pela praticidade de adquirir o produto já pronto, limpo, desossado, cortado em postas, pronto para ir à panela, existe a possibilidade da peça inteira para os mais, digamos, convencionais. Tem um público conservador, né, que só gosta de comprar a manta. Eu gosto também de comprar a manta, ter aquele trabalho em casa, ter aquela terapia, né? Mas tem as pessoas que realmente aderem à facilidade. Porque se tratar bacalhau, você está vendo aqui a mão de obra, um monte de gente envolvida nisso aí. E aí, já decidiu? Peça inteira ou bacalhau já cortado? Você decide qual a forma mais adequada. Só não esqueça de agradecer, na hora da ceia, por mais um ano de bênçãos e mesa farta. Exatamente. Eu, particularmente, prefiro já o peixe cortado, preparado, já pronto, só na hora... Só na hora de... Na verdade, é a praticidade, né? Assim, algumas pessoas realmente acabam optando por ter aquela terapia de cortar e tudo mais, mas eu já sou a favor da praticidade. Olha só, a gente confere agora, na verdade, vamos falar de câncer de pele. É uma doença que, infelizmente, vem atingindo muitos brasileiros. E quem vai falar um pouco para a gente sobre, inclusive, Dezembro Laranja é a doutora Virgínia, que já se encontra aqui nos estúdios da Band Amazonas. Doutora, bom dia. Seja muito bem-vinda ao Band Cidade, primeira edição. Explica pra gente, o câncer de pele é uma doença silenciosa ou não? Ele pode ser. As lesões iniciais, muitas vezes, elas se parecem muito com um sinal, né, um nevo comum. Então, isso é um problema, porque o paciente demora, muitas vezes, a procurar ajuda. Ele só vai procurar um médico, dermatologista, quando a lesão já está maior, quando ela tem alguns sinais que sugerem um câncer de pele. Agora nós estamos no Dezembro Laranja, é o momento de conscientização para a importância da prevenção dessa doença, né? Agora, a campanha funciona de que forma? Vai muito mais além de a gente postar nas redes sociais, né, com a camisa laranja, mas além disso, é um trabalho, de fato, de prevenção da doença? Sim, o Dezembro Laranja ele surgiu em 2014, então é uma campanha nacional da Sociedade Brasileira de Dermato, onde a gente tenta não só incentivar a população a procurar atendimento, a ser avaliado por um dermatologista, como também existe em alguns centros atendimentos, né, gratuitos para que a população vá atrás de um dermatologista e consiga esse atendimento de uma forma mais simples, né, mais fácil. Agora, a doutora Virgínia Vilas Boas, explica pra gente qual é o tipo de câncer que é mais comum. Então, a gente tem mais de um tipo, né? Sim, os principais tipos de câncer de pele são os carcinomas, basocelular, escamocelular e o melanoma. O mais comum é o carcinoma basocelular, que ele tem uma baixa letalidade, mas ele é um tumor que pode ser localmente agressivo. O que seria isso? Ele tem a capacidade de destruir os tecidos adjacentes e causar uma deformidade considerável. Olha só, e a gente pode dizer que o câncer de pele dá mais em homens ou mulheres? Bom, o gênero não é tão definido, Sim. Pode dar nos dois, mas ele é mais frequente em algumas áreas do corpo, principalmente as áreas expostas. Então, paciente face, pescoço, orelha, tórax, né? Geralmente são as áreas mais acometidas. O câncer melanoma tem cura, que é o câncer mais grave, a gente pode colocar assim? Isso, ele é o mais agressivo. Sim. Todos eles têm cura, inclusive o melanoma, que é o mais agressivo porque ele tem uma capacidade maior de se espalhar pelo corpo, que a gente chama de metástase. Mas, porém, quando diagnosticado precocemente, eles têm uma alta chance de cura. O tratamento, no caso, curativo, seria a ressecção, a cirurgia.
Então, o médico ele faz a cirurgia e aí, de acordo com o tipo de câncer, ele vai programar demais tratamentos, no caso, se houver metástase, por exemplo, quimioterapia, no caso do melanoma, e até novas terapias que surgiram, como a imunoterapia, medicamentos que são inibidores do gene BRAF para o melanoma, são terapias novas que estão aí para ajudar os pacientes com melanoma. Aqui no Brasil, o INCA, que é o Instituto Nacional do Câncer, estima o surgimento de 176 mil novos casos só neste ano. Agora, na sua avaliação, esse número é preocupante? É preocupante, inclusive o número de óbitos. O INCA também ele institui cerca de 4 mil óbitos por ano por câncer de pele. E o melanoma, que é o tumor mais agressivo, embora ele seja o menos comum, ele é o responsável por cerca de 1.700 óbitos por ano. Nossa. Então é muito preocupante, por isso que a gente tenta alertar a população de todas as formas para que avalie sua pele, vá ao dermatologista sempre que possível. Era justamente isso que eu ia perguntar, né? Como a gente pode prevenir o câncer de pele? Assim, Flávia, mas a resposta é óbvia, é só a gente não ficar exposto ao sol. Mas mesmo assim, ainda há situações que as pessoas não se previnem, né? Elas não ali passam o protetor solar e tudo mais. Isso, o protetor é fundamental. É o mais importante que o paciente se habitue a usar o filtro solar todos os dias, mesmo que esteja chovendo, nublado. Então, ele aplique de manhã, reaplique ao longo do dia. O ideal é que seja reaplicado de 2 em 2 horas e coloque uma quantidade generosa do produto para cobrir toda a superfície exposta. Além disso, o protetor solar ele deve ser usado no fator 30 ou maior e ter uma proteção também contra os raios UVA, o que vem na embalagem medido como PPD. Então, ele tem que ser um protetor solar de amplo espectro contra os raios UVA e UVB. Os dermatologistas, eles não recomendam, se eu estiver errado, a senhora me corrija. Sim. Os dermatologistas, eles não recomendam que, vamos colocar assim, as mulheres peguem bronze e fiquem expostas ali ao sol, com aquela marquinha do biquíni e tudo mais. Mas assim, na sua avaliação, o que fazer para que ainda assim essas mulheres que gostam de ter marquinha e tudo mais, o que elas devem fazer? Bronzeamento artificial? Nem pensar. Nem pensar, exatamente. Então assim, o bronzeamento, tanto natural quanto artificial, ele não é recomendado porque causa envelhecimento precoce, principalmente pelos riscos do câncer de pele. Se a mulher deseja, de alguma forma, se expor ao sol, o ideal é que ela use o protetor solar e não um bronzeador. E evite também o sol entre 10 e 16 horas, que é o pior período de exposição à radiação. Olha só, que legal. Por isso é extremamente importante. Dezembro, laranja está aí. Por que laranja? Porque é a cor do sol, a cor do sol e tudo mais, né? Isso mesmo, do bronzeamento também, para alertar justamente a população. Uma coisa importante, Flávia, que a gente precisa frisar em relação aos sinais do câncer de pele. Sim. Porque a campanha Dezembro Laranja, cada ano, ela tem um enfoque, um tema principal. E esse ano é sobre os sinais do câncer de pele. Pacientes que têm lesões, que sangram, que coçam, que fazem ferida, casquinha e não cicatriza, ou então lesões que são assimétricas, que têm 2 ou mais colorações, que têm as bordas irregulares, ou que são maiores do que 5 milímetros, precisam ser avaliadas pelo dermatologista. Exatamente, doutora dermatologista Virgínia Vilas Boas, muito obrigada pela sua participação aqui no Band Cidade, primeira edição, e as portas estão abertas para a gente falar de saúde. Obrigada, tá bom? Tá? Tenha um bom dia de trabalho. Olha só, a gente vai acompanhar agora a previsão dos astros. Olha só, para você de Leão, é um momento de indecisão entre sair e se divertir com os amigos ou se dedicar mais ao trabalho. A razão vai te ajudar a escolher, tá bom? Não tem muito tempo para conquista, mas ainda pode encontrar uma paixão. Números da sorte, 32, 86 e o 95, a cor amarelo. Agora, para você de Virgem, a lua cheia pode trazer novas possibilidades na profissão, principalmente se trabalha com imóveis, terapias ou alimentos. Seu bem pode estar passando por algumas dificuldades e, portanto, é necessário aí você dar todo o apoio possível, tá bom? Números da sorte, 33, 87 e a tua cor é rosa. Para você de Libra, olha só,
Pode ter agito ao seu redor, mas você vai precisar de silêncio para refletir, tá bom? O trabalho vai render mais quando você estiver sozinho. Se seu par te compreender, pode te ajudar nas tarefas. Números da sorte, 25, 52 e o 34, a cor branco. Para você de Escorpião, você vai conseguir encontrar soluções, tanto para as questões pessoais quanto profissionais. Faça um balanço dos seus gastos para se planejar, tá bom? Números da sorte, 17, 89 e o 26, a cor amarelo. E o Band Cidade Primeira Edição vai para o intervalo e volta já já. Agora chegou o momento da gente acompanhar as notícias do Brasil e do mundo no Notícias da Redação. Kelly Abreu, bom dia para você. Quais são os destaques de hoje? Bom dia, Flávio. Uma ótima quinta-feira a todos. E a gente já começa falando da expectativa de baixa dos juros para 4,5%, mesmo com a alta do dólar e com o preço da carne vermelha. Essa, pelo menos, é a previsão da maior parte dos economistas do mercado financeiro, ouvidos pelo próprio Banco Central em pesquisa semanal. Se confirmada a nova redução, a Selic vai atingir o menor patamar desde que o Banco Central começou a série histórica. Flávia, e a Comissão de Constituição e Justiça do Senado concluiu a votação do projeto de lei que altera o Código do Processo Penal para permitir a prisão após condenação em segunda instância. O texto foi aprovado por 22 votos a 1 e tem caráter terminativo, ou seja, poderia ser enviado diretamente para a Câmara dos Deputados. Porém, o PT já anunciou que vai apresentar um recurso para que o projeto seja levado para votação em plenário do Senado. O pedido precisa ser assinado por pelo menos 9 senadores e há um prazo de 5 dias para a apresentação. Agora, detalhe para essa informação. 11 chineses foram encontrados escondidos em uma máquina de lavar, um baú e uma cômoda em uma tentativa de atravessar a fronteira do México com os Estados Unidos. Os agentes da fronteira da Califórnia descobriram os imigrantes escondidos ao revistar um caminhão. Os imigrantes foram detidos para passar pelos procedimentos de imigração. O motorista do caminhão foi preso e acusado de tráfico de pessoas. Que perigo, né, Flávia? Eu volto com você. Que situação, hein, Kelly Abreu? Olha só, a gente volta a falar da previsão dos astros aqui. Para você de Sagitário, poderá chamar para si a responsabilidade de organizar seu trabalho em equipe, tá bom? Aquela paixão secreta deve permanecer assim por mais tempo. Números da sorte, 63, 36 e o 18, a cor pink. Para você de Capricórnio, terminar o ano sem pendências é ótimo, mas não se esgote por excesso de tarefas, tá bom? Anota aí teus números da sorte. 19, 73 e 55, a cor marrom. Para você de Aquário, persistência pode gerar bons resultados no trabalho ou em concursos, tá bom? Diminua o ritmo de festas para dar conta de tudo até o final do ano. Números da sorte, 92, 56 e o 11, cor prata. Para você de Peixe, os planos futuros estão a 1000 em sua cabeça. Essa energia favorece encerrar esse ano e começar o próximo com gás, tá bom? Números da sorte, 66, 03 e 48, a cor dourado. Agora chegou o momento do look do dia aqui no Band Cidade, primeira edição. Detalhes, olha só, para esse macacão pantacor na cor preto. Vem com um cinto aqui para cinturar a finura, ó. A cintura, eu coloquei aqui esse blazer justamente porque, né, enfim, jornal, uma coisinha mais séria e tudo mais. Miss Belly é a loja de hoje aqui do look do dia do Band Cidade, primeira edição, certo? Olha só, ficamos por aqui o Band Cidade, tá bom? Mas amanhã tem mais informações para você aqui. Tchau, tchau.